Vamos lá. Conheço as tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera for frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Apocalipse 13, 3, 15 e 16. Agora, aí por que isso? Porque, se você for ver que em Apocalipse, ele tem as cartas para as igrejas. As igrejas são períodos, e nós estamos na igreja, qual é essa igreja aí? O senhor não pode dizer não. Qual é a igreja? Laodiceia. É no último período da igreja. É o nosso tempo, certo? Então, o que é isso aqui? É que se você está tendo um comportamento de cristão na frente, e você não é frio ou é quente, não é frio nem quente, porque se você é frio, vai embora. Se você é quente, é isso que Deus quer, que você seja quente e não morno. Porque se você é morno, tanto faz, para mim tanto faz. Tanto faz. Aqui não é mundo, aqui é local de santificação. Certo? É local de santificação. Então vamos ver aqui outro texto aqui, ó. Romanos 12, 3. Porque pela graça que me é dada, digo a cada um de entre vós, que não pense de si mesmo, além do que convém. Antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Grupo de louvor é um grupo muito visado na igreja. Primeiro, por todos que querem participar. Todo mundo quer participar do grupo de louvor, certo? Todo mundo. E se acha o máximo. Se acha o máximo. E não quer aprender. Você acha o máximo e estou lá. Porque quando você quer entrar lá, você fica agindo de uma forma diferente. Lá tem que ser, você tem que ser, pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Você tem fé? Creia. Você sabe por quê? Porque quando você está cantando aqui, e você olha a igreja, e a igreja está calada, a igreja não canta, aí fica lá paradinha, e você cantando aqui, e você tentando empurrar a goela dentro, o louvor para cada uma dessas pessoas que estão ouvindo, tentando falar para eles que Jesus salva, dando lá a santificação, mas não adianta de nada. Você sabe por quê? Porque tem que partir daqui de cima. Quando você tiver adorando a Deus, sem se preocupar com o que o povo está cantando ou não, e você está aqui glorificando a Deus, sabe de uma coisa? Vai refletir em cada pessoa e vai olhar o que tem acontecido aqui. Eu falei até para o Nilton na vez passada, que teve um corinho que foi cantado, e foi meio, se era brega, se era reggae, como é que era, não sei qual é o ritmo, os estilos de música, e ele pegou lá o teclado, eu de olho nele, certo? Ele nem sabia que eu estava olhando, não. Porque todos vocês aqui, as pessoas olham para cada um de vocês. Então, ele estava lá e ficou, ó, tocando. Antes ele tocava só assim. Mas ele vibrou ali naquele momento que ele estava tocando, ele vibrou que ele pegou aquele teclado acolá e começou a... E botava as notas e ficava... Aí, vida, que coisa linda. Transmitiu o que ele estava querendo. Mas ele não precisou saber que estava transmitindo. É esse o papel do louvor, do grupo de louvor. É que se você estiver em santificação, lá em cima, sabe de uma coisa? Vai descer poder do céu para cada uma aqui da igreja.
vai descer. Mas não pense. Você tem que fazer, porque os membros da igreja, eles vêm todos já chateados, já cansados, às vezes vêm forçado, porque não quer faltar no domingo. Eles vêm forçado e chega aqui, aí vê um negócio que não existe a transmissão, a energia do grupo de louvor para a igreja. Então, se vocês estiverem com a energia, com a graça, com o poder do Espírito Santo de Deus, cada um, não é no toque, é você, a sua vida, você vai transmitir para outras pessoas. Certeza absoluta. Certo? Se é ministério, seja em ministrar. Aqui, quando lá em Romanos 7, 12, ele fala sobre os dons, os talentos que Deus dá a cada um individualmente, né? Então vamos 7 e 8. Se é ministério, que seja em ministrar. Se é ensinar, haja dedicação ao ensino. Ou o que exorta, use esse dom em exortar. O que reparte, faça-o com liberalidade. O que preside, com cuidado. O que exercita misericórdia, com alegria. Então, se você está no grupo de louvor, é o ministério, você está o quê? Ministério é o quê? Servir. Você está servindo. Você está servindo. Você quer servir alguma coisa que não presta? Não. Você tem que dar o seu melhor. Então você está servindo coisas boas, certo? O que significa ministério? Vamos ver aqui. Exercício de um serviço religioso especial, como os dos levitas, sacerdotes, profetas e apóstolos. Hoje, algumas pessoas, alguns dirigentes de louvor, que dão cursos de workshop, tudinho, eles às vezes não querem mais comparar levitas ao ministério. Que diz que levitas é naquele tempo. Eu continuo dizendo que é levita porque eu gosto que a levita é aquela pessoa que cuida para que seja apresentado para a igreja uma coisa boa que Deus quer. Certo? Então, já sabe o que é. É exercício de um serviço. Você tem que servir. Não é você ficar lá, cheio. É você servir. Então, você vai ter que servir com coisas boas para cada um. A dança, a minha neta dança muito. A Nicole. Foi aquela que veio dançar aqui também, no dia que ela veio aqui, né? Ela está dançando lá no Bahrein, está dando show. Mas ela dança com um sorriso, com alegria, e fica tão contagiante que ela é a menorzinha do grupo, mas ela fica na frente, porque a professora disse que ela se dá para a dança, ela sorri, ela dá energia. Então você estar aqui, louvando a Deus. Eu espero que, se Deus permitir, e eu estou orando para isso, para que, através dessas coisas que eu estou falando, possa ficar pelo menos um pouquinho, se vocês acharem que deve ficar, né? Para que Deus possa transformar cada vez mais a vida de vocês. Do que e como é formado o Ministério de Música. Eu vou chamar de Ministério de Música, certo? Não é grupo de música, eu vou Ministério de Música. De que é formado? Quem sabe de que é formado de quê? Vamos ver aqui antes. Formado de quê? O Ministério de Música. Pessoas. Hã? Instrumento. Música. Como?
repertório, tudo isso. Mas vamos ver aqui. Precisa de músicos. Precisa de músicos. Olha aí. Olha o André ali tocando bateria aí, ó. Olha o André, barbudo, tudinho, tá lá, ó. Certo? Ó, aqui, olha esse aqui. Deixa eu ver o que tá aqui. Olha esse aqui. Quem é esse aqui? É o Mateus ali, ó. Só falta o cantor. Quem é o cantor? Não tem cantor, né? Mas aí tem aqui, ainda que pode ser a Paula ou a Vitória, que vai pegar a guitarra aí e tocar aí, né? Pode ser. É, o cantor, mas quem é o cantor? Não tem cantor no grupo. É? Ah, é. Pronto. Ele solta a guitarra e vem correndo para lá, né? Ah. Certo? Viu? Aí vem lá, precisa de músicos. Você não consegue fazer uma igreja sem o quê? Membros. Não existe igreja sem membros. Não existe louvor sem músicos, sem cantores, sem nada. Certo? Preste bem atenção nisso. Também precisa de uma liderança que possa levar esse pessoal para frente. Você quer conhecer uma pessoa, o caráter daquela pessoa, o temperamento daquela pessoa, bote ela como líder. Dê poder para essa pessoa. Ela vai se transformar. Ou transforma para o bem, ou transforma para o mal. Certo? Então, você tem que ser humilde na liderança. Saber coordenar. Tem também o quê? Vocal. Vocal. Aí você tem que fazer o seguinte. Vocal. A Léa estava até mostrando hoje um grupo de louvor que eram vozes que cantavam e vinha segunda, terceira voz, tenor, eu não entendo muito, entendo vocês aí fica com o som, a melodia ficava demais, era linda demais. Fica lindo quando é bem ensaiado, quando é bem cantado. Uma faz a segunda voz, outra faz outra coisa lá, mas tem que ensaiar. E tem que a pessoa ter vontade de aprender também, para que seja bonito. Vocês já tentaram cantar? A coisa melhor que tem é o seguinte, a gravação, você já tem ouvido a gravação do louvor nas pregações, na igreja, na transmissão? Você já pegou, ouviu, você fica ouvindo às vezes, você dá para destacar como é que, rapaz, podia melhorar assim. Podia fazer assim, podia ajeitar assim. Então você tem um termômetro para você saber. Você sabe como foi que eu aprendi cada vez mais a falar em público? Gravando as minhas palavras, as minhas palestras, as minhas coisas. Eu gravava, chegava em casa e começava a ouvir novamente. Aí começava a ver que às vezes eu repetia muito certas coisas. E tem aí uma que me cobrava demais, está repetindo demais. Então a gente começava a tentar diminuir aquelas palavras que eu estava falando. Você tem que educar, você tem que saber, você tem que ouvir novamente. Se você quer falar, existe um treinamento que você quer falar em público, você vai para o espelho e começa a falar. No espelho, né? Eu já falei algumas vezes aqui, que viajei com 40 pré-adolescentes para o acampamento Palavra da Vida. Mas 40 adolescentes, ficava impossível eu tomar conta de 40 pré-adolescentes. Então, o que foi que eu fiz? Eu tinha 4 líderes, cada qual com 10. Então, nós passamos um ano treinando essa liderança
com aqueles 10, com aqueles que estavam lá. E nós fomos. Chegamos no Palavra da Vida, eu achei estranho uma coisa, mas eu achei interessante. Um dos membros, um dos pré-adolescentes, lá muito bonito, cheio de árvore, tudinho, ele estava em frente ao tronco da árvore, pregando de Jesus para aquela árvore. Pregando sobre o amor de Deus, o amor de Jesus, porque morreu na cruz. Aí eu peguei e fui para o líder dele. O que foi isso aí? Aí disse, não, ele está treinando. Porque quando cair uma folha, é porque aceitou Jesus. E ele ia ficando lá, ele ficava lá. E eu achei, não reclamei nem nada, porque isso dá incentivo também para o jovem. Vá lá, fale com quem quiser. E ele falando, todo mundo olhando para ele. Ele não estava nem ligando. Ele queria fazer o trabalho para que pudesse aceitar a Jesus. Então, o vocal, principalmente, tem que trabalhar o vocal. Né? 4. Voluntários para controlar som, dar manutenção dos cabos, instrumentos e outras coisas. Aqui, eu vou dizer porque eu estou aqui, quero que melhore também aqui, certo? Eu vejo, principalmente, às vezes o Mateus também está na frente, o Newton e a Paula estão lá correndo, ajeitando tudo, fazendo tudo, tudinho, né? Mas por que está faltando? Por que ninguém é treinado também para controlar a mesa de som? Para que o Newton pudesse aqui se prender no ensaio. Por quê? Então, existe isso aí, precisa disso para o louvor. Né? A 4ª coisa, voluntários. Agora, o papel do Ministério de Música. Vamos ver qual é o papel daqui agora. Ministrar a Deus. Você está lá para ministrar a Deus. Me lembrei de uma coisa. Na Jocum, a minha filha me contava algumas coisas de lá, né? E às vezes ela pegava e disse, pai, a gente tem que aprender lá, no louvor, nós temos que louvar para Deus. Em vez de a gente ficar olhando para o povo, eles treinando lá, certo? O povo, a gente virava e olhava como se fosse Deus, o trono de Deus aqui, e que nós estávamos cantando para Ele, para que nós pudéssemos esquecer o que estava aqui e olhar para o alto, olhar para Ele. Né? Então, ministrar a Deus. E pôs um novo cântico na minha boca, um hino ao nosso Deus. Muitos o verão e temerão e confiarão no Senhor. Salmo 43. Então, papel do ministério que é ministrar a Deus. Servir a igreja. Servir a igreja. Se a igreja tem culto, o Ministério de Música precisa estar apto para servir. O Ministério de Música não foi feito apenas para os domingos. Não foi feito. Porque precisa da ajuda do louvor. Aquele povo, o povo de Deus, quando ia para a batalha, Josué, o que é que levava primeiro na frente? A arca. Certo? Só levava a arca. E a arca, simbolizando aqui o nosso momento, é o louvor. O louvor é que dá abertura. Certo? Então, o Ministério de Música não foi feito apenas para os domingos. Para os cultos de celebração, culto de oração, para vigília, para grupos familiares, se existir, para evangelismo, tem que estar
isso. Ah, é o grupo todo? Não. Escala. Você pode ir. Qual é o dia que você vai poder ir? Tal dia, vai. Você vai para aquele canto. E a liderança tem que ter confiança, porque sabe que as pessoas do louvor têm compromisso. Tem compromisso. Então ela pode ficar descansada. Descansada. Porque sabe que vai estar tranquilo. Você já pensou? Depois nós vamos ver aqui, fazer outra coisa aqui, mas você já pensou, se você fosse o líder, e você passasse uma ajuda para, uma escala para uma pessoa, você estava tranquilo aqui. Aí deu 7 horas, vamos dizer que tem um culto na casa do André. Aí ele pegou e disse, liga para a Paula, Paula, quem é do louvor? Que vim para cá. Eu disse, não, fulano de tal, não foi ainda não? Foi não. Vixe, aí o que ela vai fazer agora? Não dá tempo de fazer mais nada. Por quê? Porque confiou e não deu certo. Eu digo sempre, você só pode faltar se for morte. Se você estiver morto, aí não dá para você comparecer. Se não, porque eu já cheguei aqui com dor de barriga. Porque o meu compromisso é com Deus. E eu tenho que estar. Eu gosto, como o pastor diz, eu gosto também de ficar na casa do Senhor. Então eu tenho que ir. Tenho que estar lá, com os irmãos, compartilhar, estar junto. Isso é que é bom para os nossos corações. Então, tem que ter, nos cultos de celebração, tem que ter. Ah, só um violãozinho? Só um violão. Só um teclado? Só um teclado. Ah, mas não tem só o violão nem teclado. Tem bateria. Ele leva a bateria e bate lá. Bate lá a bateria. Pronto, ele leva na moto dele. Tranquilo. Ou então usa a do Roberto, que é toda elétrica, só botar na malinha. Pronto. Né? Vigília. Vigília. Tá certo que o Nilton, a Paula sempre vem na vigília, porque vem para orar também. Né? Então, está pronto a abrir aqui, certo? Como é que está o meu tempo aí? Ainda falta muito, não? Deixa eu correr mais um pouquinho aqui. Seja um facilitador. Preparar e entender o clima da igreja para passar o culto para o pastor. Você que está aqui, você está em contrição, você está em louvor, em adoração. Então, o povo já está preparado. E o pastor sobe e dá a mensagem. Né? Às vezes, não pode quebrar. Meu pensamento é que não pode quebrar. Porque senão quebra. Todo o trabalho do louvor foi perdido. Todo o trabalho. Por quê? Porque eles vão preparar o povo. Para quê? Mas vamos ver aqui. Ver se diz aqui mais na frente. Olha aí. Povo agitado. Lá, aqui. Então vem assim. Essa lâmpada é bem econômica. O cara não está nem prestando atenção ao culto, né? Está na hora da minha novela. Está tirando a concentração. E quem é que vai dar a concentração para ele ficar aqui? O louvor. Ah, pastor chato. Né? Mas se você tiver um louvor, ele não vai achar tão chato a palavra do pastor. Porque ele está preocupado. E que às vezes, quando o pastor prega, ele assim, puxa vida, faltou. Essa mensagem era para aquele irmão. Para aquela irmã. Não, a mensagem era para ele. Só que ele não viu Deus falar. Ele não ouviu. Celular. Às vezes eu estou ali, celular, quando o Uriel começa a botar o link, eu começo a botar em todos os meus grupos que eu tenho o link da igreja. Todos. A Leia faz do mesmo jeito.
e tem tido retorno. É um tipo de evangelismo. Você pode usar o celular um tempo. Para quê? Para botar o link para todas as pessoas. Porque em vez de estar só 40, 50 pessoas assistindo aqui, tem milhares de pessoas assistindo em todo canto. Certo? Então você tem que pensar nisso. Tipos de execução de louvores. Você tem que ter aqui a intuição de que você vai tocar, o que é que você vai tocar. Primeiro, apresentação de grupos. Você vai apresentar um grupo. O grupo é bonito, então, vamos lá tocar. Todo mundo vai ficar o quê? Assistindo. Certo? Vai ficar assistindo. E agora vem, o som, às vezes, fica muito alto. E tem que diminuir o som. Mas por que tem que diminuir o som? Você vai saber já já. Então, pronto. Apresentação de grupos. Aqui são ministros de louvores ou é um grupo de louvor? Que está aí tocando aí só. Você tem que ver. Está muito bonito, mas você tem que ver o que vai acontecer, né? Solo individual, quando a pessoa canta só. É um tipo de execução de louvores. E também tem o terceiro, congregacional. É o que usamos mais na igreja. Então, o congregacional, o grupo de louvor, todos o que vai fazer, vai ouvir, tem que ouvir. Não é pedir para aqui que agora vamos cantar. Não. É eles cantarem de uma maneira que possa todo mundo ouvir a cantar. Porque eles vieram aqui para adorar também. E precisam estar ligados com você. E quem quer fazer essa ligação? Vocês e o povo. Vão dar esse feedback de poder estar tocando aqui e você ouvindo o cara cantar lá atrás. Você tem quantas pessoas cantando? Então, tipos de execução. Identidade do ministério. Nós somos um grupo de pessoas que utiliza os dons e talentos dados por Deus para facilitar a liturgia e a concentração do povo para receber a mensagem. Nós somos isso. O grupo de louvor é isso. Que ele vai ter que preparar tudo isso, né? É a visão e a missão do grupo. Aqui é a visão, né? Dicas práticas para o ministério. Tem que ser crente. Não posso botar ninguém lá em cima que não seja crente. Não posso. Tem um exemplo muito bom que eu ia dar, mas eu vou falar agora, é o de Eli. Profeta Eli. Profeta Eli, Deus condenou ele. E condenou também os filhos dele. Por quê? Quem era o sumo sacerdote? Quem era o profeta? Eli. Ele tomava conta do tabernáculo. Só que os filhos dele também trabalhavam. Só que faziam o que não prestava, era o que fazia. E ele sabia. E ele permitia. Então, o que foi que aconteceu? Deus cobrou. Os três. Certo? Então, a mesma coisa é aqui. Para estar aqui em cima, olha, para estar aqui em cima, você tem que estar apto. Você tem que estar em consagração. Para que Deus lhe abençoe. Porque é através da sua consagração é que você vai abençoar as outras pessoas. Não adianta você ter um comportamento lá fora, chegar aqui na igreja para cantar, para tocar, tudinho, não vai fluir nada. São dias que você olha, puxa, a igreja não cantou, a igreja não se envolveu. O que foi que houve? Quando canta aqui, e a unção de Deus está explodindo, rapaz, ninguém quer acabar o culto, não. Fica louvores e mais louvores e mais louvores aqui, cantando. Então, depende do grupo de louvor. Tem que ser crente. Aí vem aqui. Receba a minha oração de poder. Mas eu penso
que o poder é de Deus, não é dele. O poder é de Deus, certo? Não seja o centro das atrações. Não seja o bonzão. Você quando desce, às vezes, todo mundo quer falar com você. Bonito. Tem gente que chega aqui e diz assim, o louvor estava lindo, estava bonito. Não, mas também não seja o centro, porque é o grupo todinho que está louvando a Deus. Faça o que lhe foi proposto. Só aquilo. É o arroz com feijão e ovos. É a comida mais simples que tem. Não é nem botar carne não, porque a carne você ainda tem que temperar. Se você não tiver um tempero bom, vai ficar ruim. Mas o ovo, só é pegar, quebrar na frigideira e botar um pouquinho de sal. Só isso. É arroz e feijão. Então, faça o simples. Porque o simples, Deus faz agir com que seja maravilhas, que seja coisas grandes. Né? Atitude é tudo. Você tem que estar preparado para fazer isso aí. Tome uma atitude. Não espere pelo outro. Faça. Seja proativo. Tem um cabo ali. Está ajeitando o cabo ali, mas eu não vou botar não, vou me embora. Não. Vá lá, ajude. Faça acontecer. Certo? Atitude é tudo. Estudar é preciso. Se você toca instrumento, você tem que aprender coisas novas. Então, vá lá aprender. Hoje, a facilidade de aprender é muito fácil. Você tem meios de aprender. Então, aprenda. Certo? Se você canta, vá fazer, peça lá no Google, diga lá no YouTube, diz assim, aprender canto. Então, vai aparecer um monte de vídeo ensinando a você a fazer as técnicas, a dizer como é que faz, tudo do mesmo jeito. Então, você tem... Não invente, faça o básico, que é o arroz e feijão. Faça o básico, certo? Então, dá tudo certo. Por exemplo, quando eu vou tocar, às vezes, existe de nona, de sétima, tudinho. Aí eu procuro lá no YouTube, no Google, eu procuro cifra simplificada da música tal. Aí vai vir só aquelas básicas, aí eu vou treinar. Mas aí se você botar cifra da música tal, aí ele bota com nona, com sétima, com qual, começa a encher. E eu não botar um bocado de dedo acolá, eu não sei não, só sei o básico. Então, dá certo, você não invente, faça o básico. Certo? Então, olha, tenha mais valor do que regras. Você é mais importante no grupo de louvor. Você é importante, mas você também tem que ver que você tem que participar de estar no meio. Amém? Muito obrigado, porque Paula me convidou, Nilton me convidou também. Muito obrigado. Eu espero que eu tenha correspondido com o que foi solicitado. Espero que também Deus abençoe a vocês e que vocês possam ser abençoados por Deus e abençoar a igreja. Amém? Amém. Paulinha, Nilton, quem é que vai?